Legal, gente. Então, olha só. Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho, e nós temos uma lua cheia em Capricórnio, próxima de Plutão. E eu vou falar sobre o que eu vejo de possibilidades para todos nós, né, dentro dessa circunstância que está no céu e que se reflete aqui na Terra, e se reflete nos nossos corpos, e se reflete nas nossas relações e na nossa vida coletiva. Tá? Então, nós estamos na temporada solar em Câncer. O Sol ainda está transitando por Câncer. E a Lua cheia, ela se torna Lua cheia justamente porque quando a Lua está em oposição ao Sol. Tá? Então, portanto, a Lua está em Capricórnio, o posto complementar de Câncer. E ela está próxima de Plutão. Tá? Ela está hoje a 6 ou 7 graus de Plutão. E isso traz uma tonalidade muito intensa para essa qualidade lunar que a gente experimenta na nossa referência emocional. E a gente experimenta isso pelo que a gente tem visto, por exemplo, na coletividade, com arroubos de violência. Tá? Qual é a oportunidade para a gente que está lidando com as suas questões e questões emocionais e questões afetivas relacionais? Olha só. Quando a gente fala do grande significador que a Lua é, a gente está falando sobre maternagem, a gente está falando sobre corpo, a gente está falando sobre afetos, a gente está falando sobre memória emocional, tá? E isso, estando na temporada canceriana, isso fica mais intenso ainda. Quando a gente fala de Plutão, a representação simbólica plutoniana é justamente sobre morte, é sobre o submundo, né? É o submundo do deus grego Hades. É esse lugar das nossas profundezas. Então observa o seguinte, Câncer é sobre a nossa infância. Tá? O arquétipo de Câncer quando a gente fala de maternagem, observa o seguinte, é o ambiente onde você aprendeu a reconhecer esse mundo. Eu sempre falo que a gente nasce lunar e depois a gente vai se descobrindo e vai podendo se encaminhar para ser o Sol que a gente nasceu para ser. Tá? Mas a nossa primeira referência é lunar e ela é experimentada na exteriorização da mãe, né? Que a gente fica lá dentro da barriga dela por 9 meses e depois passa alguns bons meses numa simbiose com ela. Essa representação, observa o seguinte, de trazer essa imagem para você, é lógico que nós carregamos memórias muito profundas e que a gente não lembra delas de uma forma cognitiva. A gente lembra dessas memórias de formas emocionais, de formas sensoriais. E a gente traz essas imagens subconscientes nas nossas relações. Então, quando a gente tem uma alunação forte, como nós temos hoje, né, e toda alunação, ela não é o dia da alunação, ela vem acontecendo uns dias antes e acontece uns dias depois, e dependendo da potência da alunação, a gente experimenta por meses, tá, o efeito da alunação. Qual é a oportunidade que eu vejo nisso? Eu como terapeuta, antes de ser terapeuta, eu sou uma pessoa que busco olhar para as minhas questões. O que eu vejo sobre isso como oportunidade, gente? Essas memórias, essas sensações, esses sentimentos, quando eles afloram, quando a gente, ao invés da gente evitar o contato com eles, que tal se a gente puder, sendo o adulto que a gente se tornou, dar uma maternagem para esses aspectos nossos que nos sentimos abandonados, amedrontados,
Tá? Quando eu falo de abandono, eu fiz uma série de lives falando sobre 12 arquétipos, tá? Seja no YouTube, seja no Instagram, tá na timeline, é só buscar. E o segundo arquétipo dessa série de lives é justamente sobre o arquétipo do órfão, que em maior ou menor grau atua em todos nós. Tá? E passar por essa orfandade, passar por esses sentimentos de abandono, esses sentimentos de solidão, esses sentimentos onde a gente se sente perdido, perdida, é parte do nosso desenvolvimento. Tá? A questão é que, em alguns momentos cíclicos, a gente pode revisitar essa criança e desmistificar algumas coisas que tornam o olhar dessa criança profundamente limitante pela característica de medo, pela própria característica, tá? De associações e conclusões do passado que a gente acaba projetando, porque a nossa mente é projetiva e a gente projeta isso nas relações. Tá? Então, do que eu entendo de verdade sobre essa oportunidade dessa alunação? É um momento muito precioso para a gente poder olhar com generosidade de espírito para essa criança que está aí dentro da gente. Tá? Então a gente tem uma criança interior e ela pode estar... A gente tem uma criança ferida, todos nós temos, e nós temos uma criança luminosa, que gosta da vida, que tem o peito aberto e cheio de amor. E quanto mais a gente vai desmistificando os medos e a vulnerabilidade dessa criança ferida, mais a gente vai se abrindo para essa disponibilidade de amar, de se relacionar, de se renovar que nós temos. Tá? Quando eu falo de renovação, é uma característica plutoniana. Tá? A Lua está fazendo hoje essa aproximação com Plutão. Tá? Então Plutão fala sobre transformação, sobre morte, sobre regeneração, sobre descida profunda aos nossos infernos pessoais. Então, que tal se a gente puder fazer isso com consciência? Né? E fazer isso como adulto, cuidando de uma criança, da sua criança. Da forma como eu vejo, esse é um tremendo convite dentro do que a gente está experimentando hoje, tanto a nível coletivo quanto o que chega, né, dos meus clientes, do que a gente compartilha, do que eu mesmo estou sentindo em níveis pessoais. Beleza? Então é isso. Então, vamos falando? Até. Valeu. Tchau.